Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. O SBT teve acesso ao primeiro depoimento de Alexandra Dolgokenski à polícia. A mãe do menino Rafael confessou o assassinato do próprio filho e deu detalhes da dinâmica do crime. Ele estava diferente, estava com a boquinha roxa e as mãozinhas geladas. Que hora era mais ou menos? Não lembro uma hora certa, era madrugada. E daí como é que a senhora fez para tirar o corpo ali do quarto? Eu não conseguia tirar ele assim. E aí eu amarrei para ver se eu conseguia melhor. Amarrou com o quê? Com uma corda? Uma cordinha. E daí a senhora levou ele com aquela roupa que foi divulgada, a roupa do Grêmio, a camisa do Grêmio, a calça preta? Tá. E como é que a senhora fez para levar até o local? Teve que pular alguma cerca, alguma grade? Ou deu a volta na casa? Deu a volta na casa? Sim. E na garagem lá tu encontrou o quê? Garagem da casa? Isso. Uma caixa. Caixa? Tem papelão? E a senhora fez o que daí? Tem um pouquinho deitadinho. Ao vivo, nós vamos entrevistar o advogado de Alexandra e também o delegado que comanda a investigação. A expectativa é de um novo depoimento da Alexandra no dia de amanhã. Daqui a pouco, outros detalhes e informações. E você vai ver também. Saiu o calendário do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Vamos dar todos os detalhes. E nós vamos falar também por onde andam os gafanhotos que estavam a caminho do nosso estado. E tem estreia hoje. Um dos cantores de maior sucesso do Brasil participa do novo quadro Partiu Cultura. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais sobre o depoimento da Alexandra. A Alexandra, mãe do menino Rafael. Como nós mostramos aí, nós tivemos acesso à íntegra, né, do depoimento. Aí ela dando as explicações para a polícia de Planalto, isto no dia em que ela indicou onde estava o corpo do menino. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com o advogado dela, o doutor Jean Severo, e também nós vamos conversar com o delegado, que é o chefe da investigação, o delegado Joébert Nunes. Amanhã, a Alexandra deve prestar um novo depoimento aqui em Porto Alegre, onde agora se tem uma quantidade maior também de laudos que foram feitos pela perícia e que vão confrontar, porque a polícia ainda tem uma grande pergunta a ser respondida. Mesmo que hajam elementos, ainda a grande pergunta é a motivação. Mas segundo as informações que nós temos, o crime aconteceu dentro da casa, por ela, inclusive, teria sido premeditado. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse caso e também vamos, com exclusividade, trazer novas informações sobre aquele caso do engenheiro Gustavo lá de Marau, no norte do estado. Essas são as imagens que nós trouxemos também do momento em que a caminhonete que estava com os criminosos, né, deu um cavalinho de pau, voltou e bateu aonde estavam os 3 rapazes, inclusive o engenheiro Gustavo dentro. E a partir daí, então, algumas dúvidas que surgiram que entram, né, em confronto com o resultado da investigação feita pela Polícia Civil. E mais que isso, nós temos também outros questionamentos sobre o número de tiros que o Gustavo levou, se foi um tiro ou se foi mais de um tiro, 1 ou 2 tiros. Então daqui a pouco a gente vai trazer detalhes a respeito também deste caso de Marau e ainda a terceira parcela do auxílio emergencial. Daqui a pouco vamos trazer outros detalhes e informações. Porque agora, 11 horas e 43 minutos, é hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paz, aqui é um biscoitinho, aqui, ó. Pega nada, deixa aqui. Olha só, fumaça branca, como assim? Sinal de Brasileirão?
Fumaça branca é aquela tradicional fumaça quando abemos campeonato. Seria isso assim, né? Mas nem o gauchão voltou, Glauco Pazza. Que história é essa? O que está acontecendo por aí? Pois é, os calendários estão se batendo, estão se chocando. Vou contar o que aconteceu ontem. Uma reunião com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e os clubes das séries A e B do Brasileiro. Cerca de 40 clubes participaram desta reunião. E a CBF apresentou uma proposta, que a maioria dos clubes, inclusive, concordou, de recomeçar, ou de começar o Campeonato Brasileiro, mas recomeçar o calendário a nível nacional no dia 9 de agosto, que vai ser um domingo. Só que o Campeonato Gaúcho estava previsto, pelo menos pela projeção da Federação Gaúcha, recomeçar no dia 19 de julho. Acho muito difícil que isso vai acontecer. Tem clube que nem voltou a treinar, por exemplo, os clubes de Pelotas. Então, retornaria o gauchão em agosto, é mais plausível isso. Só que daí se chocam os dois calendários. Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. E agora, José? Essa é a grande pergunta. Por enquanto, não se tem resposta para isso, até porque o presidente da CBF foi bem claro, depende das autoridades sanitárias. Tem estado que está acontecendo futebol, por exemplo, o Rio de Janeiro, mas na maioria, a grande maioria, nada de bola rolando. E agora, José? Pergunta que vai ser respondida nos próximos capítulos. Sabe-se lá quando? Tem muita gente querendo jogar, e isso deu para ver na reunião. Os clubes querem jogar, mas querer é uma coisa, né, André? Poder é outra, bem diferente. É diferente. E essa história do vírus, ela é muito... A gente não sabe muito o que vai acontecer, né? Parece que, de fato, as próximas semanas deve acontecer o pico aqui no Rio Grande do Sul. Porque se a gente observar, né, Glauco, começou na China, veio descendo. Hoje, o Amazonas, né, não teve nenhuma morte nas últimas 24 horas, então os números estão abaixando do norte para o sul. Então, parece que, de fato, as próximas semanas elas vão ser, né, mais difíceis aqui. Bom, depois disso, eu acho que aí é mais fácil, né, de se chegar a alguma conclusão ou pelo menos alguma definição. Esperar para ver, né? É verdade. Obrigado, Glauco, pelas informações. 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Até daqui a pouco. Olha só, quem assim como eu gosta de combinar bebidas quentes com boas opções de doce? Pode ser café, pode ser chimarrão. Muitos preferem chimarrão. Ou então mesmo um chá. Que maravilha! Mas olha só, tem que ser um biscoito doce para acompanhar. Por isso, nós trouxemos algumas dicas de produto da Biscoitos Zezé para você e, é claro, para toda a família. Tem o pão de mel, que dispensa apresentações de tão saboroso que é. Os cookies integrais, para quem busca sabor e equilíbrio. O clássico que está aqui na minha mão, folhado doce, né? O folhado maçã e canela, que se você ainda não experimentou, com certeza vai adorar. Deixe o seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família, lá da família de Pelotas, há 52 anos e mais. Se tem dúvida, faz o seguinte, entra no site Biscoitos Zezé ou nas redes sociais, tem todos os locais de venda para encontrar esses biscoitos espetaculares. Muito bem, 11 horas e 48 minutos, atenção. Nós vamos, 11 horas e 47 minutos, nós vamos agora falar do caso Rafael e mostrar. Nós tivemos acesso à íntegra do primeiro depoimento da Alexandra, a mãe do menino Rafael, à polícia. E ela confessou o assassinato do filho no dia 25 de maio, né? Ela confessou no dia 25, mas teria acontecido na noite do dia 14 para o dia 15. 10 dias depois do desaparecimento da criança na cidade de Planalto, que fica no norte do estado. Os detalhes agora. Alexandra, assim, hoje nós vamos conversar sobre o que aconteceu com o seu filho, tá? O Rafael Matheus Vinks. Eu queria que a senhora me dissesse o que aconteceu com ele, tá? No dia 14 à noite. A senhora pode começar a falar. Eu dei o remédio para ele dormir. Que remédio a senhora deu, dona Alexandra? Diazepam. Quantos comprimidos a senhora deu? 2. Tá, em relação a essa medicação, a senhora conseguiu aonde? Na casa da minha mãe. Alguém lá usa essa medicação? Sim, meu irmão mais velho, quando ele precisa dormir. Como é o nome dele? Jean. Tá. Aí você foi lá e teve acesso fácil à medicação, estava tranquilo?
Sim. Quando você deu essa dose pro Rafael, você imaginava o que poderia ter acontecido com ele, tomando essa dose de medicação? Não. Tu chegou a pesquisar isso, a dose que seria necessária para fazer dormir? Não, só sabia que era um remédio para dormir mesmo. É. E em relação à ocultação do cadáver ali, como é que você fez para tirar o cadáver da casa daí? Como é que aconteceu? Você foi até o quarto, viu que ele estava diferente? O que você percebeu? Ele estava diferente. Tava com a boquinha roxa e as mãozinhas geladas. Que hora era, mais ou menos? Não lembro uma hora certa, era madrugada. E daí como é que a senhora fez para tirar o corpo ali do quarto? Eu não conseguia tirar ele assim. E aí eu amarrei para ver se eu conseguia melhor. Amarrou com o quê? Com uma corda? Uma cordinha. E daí a senhora levou ele com aquela roupa que foi divulgada, a roupa do Grêmio, camisa do Grêmio, calça preta? Tá. E como é que a senhora fez para levar até o local? Teve que pular alguma cerca, alguma grade? Ou deu a volta na casa? Deu a volta. Deu a volta na casa? Sim. E na garagem lá tu encontrou o quê? Garagem da casa? Isso. Uma caixa. Caixa de papelão? E a senhora fez o que daí? Eu coloquei ele deitadinho lá. E colocou alguma coisa por cima? O que tava na caixa. E o que era, a senhora lembra? Eram sacolas? Mas não sei com o que. Aí você botou ele no fundo da caixa e depois largou essas sacolas de volta em cima dele? Eu não sei se eu pus no fundo. Sei que eu retirei umas coisas e coloquei ele deitadinho. Alexandra, tudo isso que você está me falando, você fez sozinha ou teve alguém que te ajudou? Sozinha. Sozinha? O teu filho mais velho, ele sabia disso aí? Não? Não. Não? Não. E você resolveu comunicar como desaparecimento por quê? O que passou na tua cabeça para comunicar um desaparecimento? O que te levou a fazer isso? Eu sei que o Anderson ia achar falta do irmão. E eu não sabia como contar. Você não pensou em momento algum assim de vir até a delegacia e falar o que aconteceu? Sim. Pensei. Né? E hoje, quando a gente estava conversando aqui, que você resolveu contar o que aconteceu, o que te motivou a revelar os fatos? O sofrimento do Anderson. Tem mais algum detalhe? Alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Mais nada? Não. Então, encerra seu depoimento nesse momento. Difícil, né? Bom, nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado da Alexandra. Nós já estivemos em contato com ele na semana passada e mais uma vez ele nos atende. Doutor Jean Severo, o senhor me escuta bem? Onde é que o senhor está nesse momento, doutor Jean? Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Estou em Porto Alegre, na minha casa. Doutor Jean. Na quarentena. Na quarentena, pois é. Vamos lá, vivemos um momento novo, né? E infelizmente com casos como esse, por exemplo, que nós acompanhamos aí de Planalto, doutor Jean, e que agora ganha outros elementos no momento que nós temos acesso, né? Como o senhor pôde acompanhar aí do depoimento da Alexandra. Com os laudos que ainda não tinham sido liberados no momento daquela reprodução, doutor, o senhor já teve acesso a eles? O que o senhor pode acrescentar com relação aos laudos? Bom, André, tivemos acesso aos laudos e
na grande maioria, esses laudos convergem com a fala da Alexandra. Já está comprovado no exame toxicológico a existência de diazepam. E esse diazepam provavelmente levou o Rafael a um coma. O que acontece? A Alexandra acreditou que o filho estivesse morto e transportou o corpo do quarto até o local onde ele foi encontrado, qual seja na casa do vizinho. Se houve asfixia mecânica, André, foi no momento de transporte do corpo. Inclusive, a perita, após a perícia realizada, a reconstituição, informou que se houve asfixia mecânica, foi após o transporte do corpo. Então, isso reforça a nossa tese defensiva. Inclusive, André, eu quero te informar aqui, em primeira mão, que estamos pedindo ao Judiciário que a Alexandra se utilize do detector de mentiras para confirmar toda a versão dela. Acho importante, nós pedimos isso, esse meio de prova, que ela passe por esse aparelho. Ingressamos com habeas corpus para ela no tribunal, pois acreditamos que ela tem condições de responder ao processo em liberdade. É regra processual penal com que a pessoa responda ao processo em liberdade. E agora vamos aguardar a juntada da reconstituição e amanhã, às 14 horas, ela provavelmente dará o seu último interrogatório. Pois é, agora tem uma dúvida assim, ó. Ela disse que usou a corda, né? Para carregar a criança. Mas por que na reprodução ela carregou nos braços? Não, é assim, a corda ela utilizou num primeiro momento para diminuir o espaço do menino para conseguir tirá-lo do quarto, tá? O que acontece? Ela colocou, André, essa corda nos braços e ela deu um nó corrediço que se movimentou e veio ao pescoço. No momento que ela tira esse menino com a corda no pescoço e nos pés, ela ouve um barulho e vê que vai para o pescoço e aperta. Aí, nesse momento, na saída da casa, ela começa a arrastar o menino pelos braços. Tá? Mas, doutora... É que do quarto, na porta do quarto, tinha uma escrivaninha que trancava, a porta não conseguia abrir totalmente. Então, ela não conseguiria sair, doutora, com ele. Mas aí, assim, ó, já temos uma pergunta aqui, ó. Primeiro, se esse detector já poderá ser usado amanhã no depoimento dela. E a segunda questão sobre a corda. Ora, uma pessoa numa situação dessas, que o senhor explica que ela usou a corda, o que justificaria esta corda estar amarrada no pescoço exatamente no meio, milimetricamente calculado, segundo o depoimento da pessoa que teve contato com o corpo da criança? Quer dizer, no momento desses, ela teria conseguido fazer um nó bem no meio. Era um cordão novo, de uma corda de 5 metros, né, de comprimento, como se dobrasse ao meio, ou seja, sobra 2,5 metros para cada lado, e o nó no pescoço estava bem no meio. Quer dizer, teve um nó. Né? Então, como se explica isso? André, olha só. Eu também, por óbvio, me indaguei disso. Tá? Mas eu tenho, assim, a minha certeza que não houve dolo, porque se ela realmente quisesse ter o dolo de matar o Rafael, ela teria esganado ele, utilizado as mãos, ou até mesmo, André, pego um fio de celular, um cadarço de tênis que estivesse ali próximo. Não teria saído na rua para buscar essa corda, e não é uma corda nova, André, é uma corda que ela já tinha desde o tempo que morava em Bento Gonçalves, que ela usava para estender roupa. Então, claro, o que acontece? Quando ela faz esse laço com nó corrediço e ele vai para o pescoço, nesse momento, no primeiro momento, ela não tem como ver aonde foi esse nó. E foi bem, entendeu? No meio. Talvez, por isso que pode ter ido para o meio. Foi essa versão que ela nos deu e eu acho coerente, tá? Porque assim, ó, se ela tivesse, André, o dolo de matar
o Rafael, tinha já esganado o guri ali mesmo, não teria se utilizado de um outro elemento que estava lá na rua. Mas, doutor Jean, a polícia diz que já tem elementos para mostrar, para comprovar, inclusive, pelos laudos, que ela não só matou, como foi planejado. Aí que tá. Eu contraponho isso com a maior tranquilidade. Eu já tive acesso a essa entrevista, onde o delegado disse que foi premeditado. Mas, olha, vai ser muito difícil eles conseguirem produzir essa prova, porque a caixa que estava lá não era da Alexandra, ela não comprou essa corda, ela já tinha essa corda. E o que aconteceu, André, queiram ou não a polícia, é que houve uma tragédia, ela deve ser condenada no homicídio culposo. Essa é a nossa tese, homicídio culposo e ocultação de cadáver. Quanto ao detector de mentiras, provavelmente vai ser num outro momento, talvez na próxima semana. Amanhã ela vai ter um interrogatório, a juíza tem que definir essa prova, a polícia vai avaliar a viabilidade da prova também, mas a gente quer. O que nós queremos é produzir um número maior de provas para demonstrar a versão dela, André. Mas se ela de fato não tivesse intenção, doutor Jean, a gente vai insistir, né? Qualquer pessoa faz isso por um ser humano. Claro. Imagine numa situação de um filho. Nesse momento que ela viu a criança com os lábios roxos, e segundo o laudo, a criança não estava morta nesse momento, ela morreu depois por causa da corda. A pergunta que eu lhe faço, e vou insistir e que nos fazem muito, por que ela não chamou o filho mais velho, pegou essa criança no colo e levou imediatamente para o hospital, que fica, cidade pequena, eu contei 4 quadras da casa deles. Quer dizer, a história não foi assim, por quê? André, também nós nos questionamos sobre isso. Eu, por várias vezes, perguntei para ela. O que ela nos disse? Que teve a certeza absoluta que ele estava morto. Inclusive, ela tirou pulsação, ela averigou respiração e ela teve a certeza que ele estava morto. Quer dizer, ela conseguiu fazer isso tudo? Conseguiu. E isso ela nos falou, que conseguiu. E ela nos informou que não chamou o outro filho, que estava dormindo, por vergonha. E aí, André, ela tomou as piores decisões possíveis, né? Ela disse, olha, eu quis tirar ele de lá, porque eu tinha certeza que ele estava morto, para que no outro dia a polícia o encontrasse e isso terminasse. Mas não foi o que aconteceu, né? No entanto, para isso tem uma tipificação penal, no nosso Código Penal, que é a ocultação de cadáver. E a gente pede a condenação dela nisso. O colega... E a grande questão, né, André? A grande questão, qual é a motivação desse crime? Não tem. É essa pergunta que a polícia se faz. Aliás, até segundo a polícia já se tem alguns elementos nessa indicação. O Glauco quer fazer uma pergunta para o senhor. Doutor, dolo ou não, o que lhe leva a crer que ela pode responder a esses questionamentos que estão sendo feitos em liberdade? Por que ela poderia estar em liberdade neste momento? Assim, primeiro, porque a regra processual penal é com que o acusado responda o processo em liberdade. Tá? Essa moça possui residência fixa, era uma pensionista, primária, bons antecedentes e vem colaborando com a investigação. Tá? Ela ela pode ser aplicada nessa moça uma medida cautelar do 319 do CPP, ou todas as medidas, tornozeleira, prisão domiciliar, o que a magistrada entender. Ela tem condições, no nosso sentido, de responder ao processo em liberdade pelo passado dessa moça, por ela sempre ter sido uma excelente cidadã, cometeu esse mau passo, mas possui condições, no nosso sentir, de responder a esse processo em liberdade. Agora, doutor, tem muitos questionamentos que se fazem, entre eles um que já foi feito pelo próprio pai da criança. Tá? Não sei se o senhor teve acesso a esse laudo, e eu queria que o senhor falasse a respeito disso, de abuso que essa criança teria sido vítima. Não em qual momento, ele não disse isso. Eu repito, foi o pai da criança, né, que mora em Bento Gonçalves, que relatou isso numa entrevista. O senhor teve acesso a mais detalhes a respeito disso? Não, assim, a notícia que eu tenho, André, é que parece que um parente
passou as mãos na genitália desse menino uma vez. E, inclusive, a Alexandra até não gostava que ele se relacionasse com essa pessoa, não ficasse nem perto. Eu quero deixar bem claro, André, que a figura que eu tenho da Alexandra e da própria cidade de Planalto, que ela era uma mãe muito zelosa, e tudo isso me causa espécie. Professoras diziam que ela era uma mãe leoa, uma excelente mãe. Ela era o pai e a mãe. Inclusive, esse pai sequer pagava até pensão para o filho. Tá? O padrasto... Não, mas o pai apresentou os comprovantes. Só um pouquinho. O pai, o padrasto do menino, era tido pelo menino como pai. Tá? Isso que me causa também toda uma sensação de que era uma excelente mãe. O menino tinha na Alexandra um porto seguro. Ele mal falava do pai. Tá? Então, essa questão dessa suposto abuso, a polícia teria que investigar, mas, todavia, não partiu da Alexandra esse tipo de situação. Ela sempre foi uma mãe zelosa. Agora, doutor Jean, o senhor aí, confirmando e acreditando em toda essa dedicação da Alexandra com o filho, a grande pergunta que se faz, né? Quer dizer, que é algo que é inatingível para muitas pessoas, inclusive para mim compreender isso. Se ela é tão defensora, né, do filho, protetora, leoa, como se diz, e a criança começa, primeiro, dar um remédio nessas condições para uma criança, já é o primeiro erro. O segundo erro, quer dizer, viu que a criança estava passando mal, né, e vou insistir, por que neste momento ela não levou a criança para o hospital e, pelo contrário, primeiro ela disse que puxou pelo braço, não conseguiu, depois colocou uma corda. Quer dizer, o que leva uma pessoa nesse momento a ter uma atitude como essa, isto é inconcebível, é inacreditável, doutor Jean. André, tu falou muito bem, por duas vezes. Erro. E isso no nosso Código Penal pode ser interpretado como culpa. E em nenhum momento eu peço a absolvição dela. Eu peço a condenação no homicídio culposo. E mais uma vez eu vou repetir. A pena do homicídio culposo no país deveria ser mais alta, mas isso não cabe a mim nem a Alexandra. Cabe ao Legislativo aumentar essa pena. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, André. Não houve dolo. Dolo, vontade consciente. Isso não. Mas o dolo já não aparece desde o início do momento que ela aplicou o remédio para a criança, doutor? Ela assumiu esse risco, não, né? Ela assumiu, na verdade, vários riscos. Inclusive, o laudo mostrando que a criança não, quando estava com o lábio roxo na cama, ela não estava morta. E mais, doutor, esses requintes que é difícil a gente falar, mas são importantes nesse momento. Esse requinte, depois da corda no pescoço, ainda uma sacola de fazer exercício, aquelas sacolas que as pessoas colocam para ir na academia, na cabeça da criança e muito bem apertada também. Então, esses elementos, eles trazem muitas dúvidas nesta versão que o senhor nos apresenta dela. André, mais uma vez eu vou insistir. Se houvesse dolo, ela teria esganado o menino. Não teria pego uma corda para atar no pescoço e nos pés para tirar o corpo do lugar. E essa questão da sacola, depois da morte do menino, ela não teve mais coragem de olhar para o rosto dele. Por isso colocou essa sacola. Quando, para ela, ele estaria morto. André, eu quero deixar bem claro que nós da defesa pedimos a condenação da Alexandra. Sim. Tá? Mas na tipificação penal correta. Eu leciono essa disciplina, tá? Então eu posso te garantir que, pelo que eu aprendi e pelo que eu ensino, nós temos nessa conduta, a conduta do agente é uma conduta culposa. A questão toda, André, é que essa pena deveria ser bem alta e não é. Ela é apenas de 1 a 3. Não, é que os elementos que acompanham, né, doutor? Isso é que a gente reforça, né? O porquê, então, não puxou pelo braço, não agarrou essa criança e usou uma corda que provocou um outro ferimento, quer dizer... É aí, de fato, só com outros laudos para comprovar, porque é inadmissível isto ter acontecido. É incompreensível. Vamos aguardar a reconstituição, o novo interrogatório e também que ela passe pelo detector de mentiras. Tem muita coisa ainda que precisa aportar
aos laudos. Nós estamos buscando um laudo particular também, porque acreditamos que existem problemas na perícia estatal, mas tudo isso eu vou trazendo aos poucos e vamos informando a vocês, a todos aí. Tá certo. Obrigado, doutor Jean Severo, pelas informações. Conversando com a gente, é o advogado de defesa da Alexandra, né, que tivemos aí essa conversa ao vivo. Nós agora são 11 horas, meio-dia já, meio-dia e 8 minutos, perdão, meio-dia e 8 minutos agora. Para quem está chegando nesse momento, nós estamos acompanhando com mais detalhes agora sobre o caso do menino Rafael. Nós tivemos acesso à íntegra do depoimento da mãe da criança, a Alexandra. Agora conversamos com o doutor Jean Severo. O doutor Jean acredita na posição, né, da sua cliente, de que ela fez sem a intenção, foi dar um remédio para a criança dormir. Ela achou que a criança estava morta, não só achou, como segundo disse o doutor Jean, ela fez todos os testes possíveis, né, de pulsação e outros mais para confirmar se a criança de fato tinha morrido ou não. E a partir desse momento, ela puxa a criança, não pelo braço, mas ela resolve colocar uma corda nos ombros, que escorrega e vai parar do pescoço, e é exatamente na metade da corda onde teria sido dado, onde estava feito, né, um nó extremamente apertado no pescoço. Vamos acompanhar mais um trecho do primeiro depoimento da Alexandra no momento da confissão para a polícia. Eu queria que a senhora me dissesse o que aconteceu com ele, tá? No dia 14, à noite. A senhora pode começar a falar. Eu dei o remédio para ele dormir. Que remédio a senhora deu, dona Alexandra? Um diazepam. É. Quantos comprimidos a senhora deu? 2. Tá, em relação a essa medicação, a senhora conseguiu aonde? Na casa da minha mãe. Alguém lá usa essa medicação? Sim, meu irmão mais velho, quando ele precisa dormir. É, como é o nome dele? Jean. Tá. Aí você foi lá e teve acesso fácil à medicação, estava tranquilo? Sim. Quando você deu essa dose pro Rafael, você imaginava o que poderia ter acontecido com ele, tomando essa dose de medicação? Não. Tu chegou a pesquisar isso, a dose que seria necessária para fazer dormir? Não, eu só sabia que era um remédio para dormir mesmo. É. E em relação à ocultação do cadáver ali, como é que você fez para tirar o cadáver da casa daí? Como é que aconteceu? Você foi até o quarto, viu que ele estava diferente? O que você percebeu? Ele estava diferente. Estava com a boquinha roxa e as mãozinhas geladas. Que hora era, mais ou menos? Não lembro uma hora certa, era madrugada. E daí como é que a senhora fez para tirar o corpo ali do quarto? Eu não conseguia tirar ele assim. E aí eu amarrei para ver se eu conseguia melhor. Amarrou com o quê? Com uma corda? Uma cordinha. Bom, agora a gente vai conferir como ela alegou que levou o corpo até a garagem da casa vizinha. E daí a senhora levou ele com aquela roupa que foi divulgada, a roupa do Grêmio, a camisa do Grêmio, a calça preta? Tá, e como é que a senhora fez para levar até o local? Teve que pular alguma cerca, alguma grade? Ou deu a volta na casa? Deu a volta na casa? Sim. E na garagem lá tu encontrou o quê? Garagem da casa? Isso. Uma caixa. Caixa? Tem papelão? E a senhora fez o que daí? Eu coloquei ele deitadinho lá. E colocou alguma coisa por cima? O que estava na caixa. E o que era, a senhora lembra? Eram sacolas? Mas não sei com o que. Aí você botou ele no fundo da caixa e depois largou essas sacolas de volta em cima dele? Eu não sei se eu pus no fundo. Sei que eu retirei umas coisas e coloquei ele deitadinho. Uhum. Alexandra,
Tudo isso que está me falando, você fez sozinha ou teve alguém que te ajudou? Sozinha. Sozinha? O teu filho mais velho, ele sabia disso aí? Não? Não. Não? Não. E você resolveu comunicar como desaparecimento por quê? O que passou na tua cabeça para comunicar um desaparecimento? O que te levou a fazer isso? Eu sei que o Anderson ia achar falta do irmão. E eu não sabia como contar. Você não pensou em momento algum assim de vir até a delegacia e falar o que aconteceu? Sim. Pensei. Né? E hoje, quando a gente estava conversando aqui, que você resolveu contar o que aconteceu, o que te motivou a revelar os fatos? O sofrimento do Anderson. Tem mais algum detalhe? Alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Mais nada? Não. Então, encerra seu depoimento nesse momento. Quanto mais a gente escuta, mais a gente fala do caso, muitas perguntas vão surgindo, né? Primeiro, ela não queria que o filho sofresse, o mais velho. Será que foi isso que fez com que ela ficasse em silêncio? Tudo acontecendo, um filho morrendo e a pessoa não vai gritar, não vai pedir ajuda, né? Não gritou, não fez nada, quer dizer, o sofrimento, né? Teve depois o menino com tudo o que se aconteceu, o que se seguiu depois. De fato, é uma história, né? Uma narrativa que é muito difícil da gente, de fato, conseguir acreditar que isso é possível, principalmente feito por uma mãe. O colega Lucas Abate está com o diretor do Departamento de Polícia do Interior, o DPI, o delegado, o professor Joébert Nunes, e vai conversar com a gente agora a respeito da investigação. E, inclusive, né, Lucas, eu acho que a primeira questão que a gente pode ver com o doutor Joébert é sobre a solicitação do advogado Jean Severo para que ela passe pelo detector de mentiras. Não se sabe se vai ser possível amanhã no depoimento que ela deve prestar às 14h. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, delegado Joébert. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A gente estava acompanhando aqui junto com o delegado Joébert a entrevista do advogado Jean Severo e já vamos passar essa questão para ele, delegado. Primeiramente, boa tarde. Essa questão do detector de mentiras já vai ser possível aplicar amanhã? E uma segunda pergunta, já pegando o gancho do detector. Esse aparelho, esse equipamento, pode produzir uma prova definitiva? Boa tarde, André. Boa tarde, Lucas. Na verdade, estávamos ouvindo atentamente a manifestação da defesa e realmente a construção da tese da defesa é desde o início de um homicídio culposo, tipificado lá no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, buscando, isto sim, o reconhecimento pelo juiz na sentença do homicídio culposo, requerendo, ao final, na verdade, a extinção da punibilidade da ré via perdão judicial com base no artigo 107, inciso 9º do Código Penal, e, em assim sendo, ela não receberia sequer uma punição. Indubitavelmente, todos os elementos carreados à investigação demonstram que a mãe Alexandra agira intencionalmente, sendo a sua conduta tipificada de modo indubitável como homicídio doloso, até o momento duplamente qualificado, em concurso com o crime de ocultação de cadáver. Quanto ao novo interrogatório, será de fato prestado um novo interrogatório por parte da Alexandra na data de amanhã, já intimada a defesa, eis que nós procuraremos dirimir algumas dúvidas que existem ainda na investigação, principalmente quanto ao teor dos laudos periciais, bem como advindas da própria reprodução simulada dos fatos. Quanto ao detector de mentira, ele é, sim, um meio de prova,
a Polícia Civil faz uso desta ferramenta, mas ela não pode ser única. Ela pode, sim, contribuir, mas sempre tem que ser analisada de uma maneira geral, com outros meios de prova dos quais dispomos, e nós estamos verificando se haverá ou não a feitura do detector de mentiras. Doutor Joebert, o senhor nos falou a respeito, e eu acho que essa é a grande pergunta que todos nós fazemos, e principalmente a polícia, com relação à motivação desse crime. Tudo indica pela investigação que foi premeditado. Falamos aí a respeito do nó. O nó que ela teria usado, primeiro usar uma corda, sim, algumas coisas, como eu disse, é absurda para a compreensão humana, mas usar uma corda para puxar o filho, né, que já começou errando, já não tinha ter que dado remédio, já deveria ter levado para o hospital, pronto, já começa por aí. Mas admitindo que colocou a corda, segundo o seu Walter, que esteve com a criança, a corda dobrada ao meio e o nó exatamente no meio, que dá uma indicação que é um ponto importante para fazer o enforcamento, a esganadura. A pergunta que eu faço, o senhor disse então que houve uma premeditação. E qual é a motivação disso? A gente pode ter um indicativo do senhor se é de ordem financeira, familiar, algum outro tipo de vingança, foi mandada fazer isso, assumir um crime? O que a gente pode, em termos, dentro desta premeditação, na verdade, da motivação, o que a gente pode adiantar um pouquinho, doutor? Veja bem, André, se a gente estivesse trabalhando com o fato de tratar de homicídio culposo, ou seja, a mãe teria ministrado um medicamento para o filho dormir com essa intenção e, então, de um modo imprudente, ela teria ministrado determinada quantidade que, segundo ela, teria levado a criança a óbito. O que é negado até por muitos especialistas. Isso é apenas... né? 2 doses, como? Pelo que se sabe, 2 doses desse remédio não teria matado uma pessoa. Jamais levaria a óbito. Mas a primeira pergunta seria: qual seria a primeira conduta de uma mãe verificando que possivelmente o filho tivesse morrido com a ingestão daquele medicamento? Era, no caso dela, chamar socorro do filho Anderson, que dormia ao lado. Chamar socorro da mãe, que mora logo em frente. Então, esse é um pequeno exemplo de que a tese de homicídio culposo está eminentemente descartada. Vai até contra o bom senso crítico de qualquer cidadão, segundo entende a Polícia Civil. Mas respeitamos, sim, todo o trabalho da defesa. Continuando, sobre a motivação. É a nossa principal busca neste momento. Nós temos todo um estudo, passo a passo, cronológico, de todo o passo a passo desta mãe, do dia 14 em diante. E nós já estamos praticamente convictos de que, sim, ela planejou, sim, ela premeditou este crime, e nós temos elementos já comprovando isso, que nós não podemos ainda publicizar, porque eles não estão totalmente formalmente acostados aos autos, mas ainda, sobre essa motivação, está praticamente claro para a Polícia Civil o que levou a mãe a matar o próprio filho. Mas não queremos tomar aqui uma decisão precoce de já divulgar, mas certamente isso ocorrerá nos próximos dias. Doutora, antes de eu passar a palavra para o Glauco, o detector, afinal, ele pode ser usado amanhã ou não é possível saber ainda? Olha, nós preferimos não usá-lo ainda no depoimento de amanhã, porque o depoimento de amanhã é um depoimento voltado para responder indagações, principalmente quanto ao teor dos laudos periciais, bem como da reprodução simulada dos fatos que fizemos semana passada. Entendi. Mas não está descartada a hipótese de utilizar-se o detector nos próximos dias. Glauco. Delegado, boa tarde. Uma dúvida que eu tenho, do ponto de vista da Alexandra, foi descartado completamente que ela possa ter utilizado álcool, drogas, algum tipo de medicamento também? E só para
aproveitar aqui o gancho e fazer mais uma pergunta. De um lado tem a solicitação da defesa de revogação da prisão. De outro, a polícia quer a prorrogação. E aí, como é que ficamos nessa história? E o que o senhor acha que vai acontecer? Veja bem, quanto à ingestão de qualquer outro medicamento ou substância de teor alcoólico, seja pela própria criança ou seja pela própria mãe, nós estamos ainda analisando. Mas, de acordo com os laudos periciais, o que temos até este momento é que houve, sim, por parte do Rafael, a ingestão de um medicamento, eis que se encontrou alguns resquícios em sua urina. Só que, pela quantidade da ingestão do medicamento, como eu referi, jamais levaria a criança a óbito. Pois bem, a Polícia Civil já representou pela prorrogação da prisão temporária e já temos este deferimento da prorrogação por mais 30 dias e nós pretendemos, sim, ultimar o inquérito policial neste restante de prazo da prisão e encaminhá-lo, então, à Justiça para o futuro processo criminal. Estamos analisando ainda a pertinência ou não de uma representação da prisão preventiva. E lembrando que o remédio que ela deu para a criança, ela não tinha em casa. É um remédio que o irmão dela mais velho tomava e então ele foi retirado de algum lugar, apenas só para deixar isso no ar. Agora, doutor, olha só, a minha dúvida... Exatamente. A minha dúvida, vendo, ela disse que colocou a corda para puxar, quando poderia ter puxado pelo braço a criança. Aliás, deveria ter pego no colo e levado para o hospital. Enfim, bom... Ela coloca uma corda, um fio de nylon, de estender roupa, bem no meio amarrado. Isso não sugere, doutor, que essa criança pode ter sido pendurada em algum local antes de ter sido levada? Porque ainda não está muito bem explicado o trajeto até a caixa. Uma hora ela disse que puxou, a primeira versão que teria puxado. Depois ela disse que levou no colo, mas aí na reprodução ela não conseguiu levar no colo. Não sugere um enforcamento, a criança pendurada e talvez nesses dias ela não estava ali naquele local? Dentro da caixa? Né? André, exatamente. É um raciocínio lógico sobre o desenrolar dos fatos, mas como eu referi, tem alguns detalhes em que existe tamanha contradição entre o depoimento e a reprodução simulada dos fatos. Se houve ou não determinada possibilidade de enforcamento lá ainda na residência onde foi encontrado o corpo, nós estamos no aguardo do laudo pericial, onde a perita vai nos explicar exatamente como o fato deve ter ocorrido e se a mãe tinha, por exemplo, uma compleição física adequada para carregar a criança ou não. Até porque no dia da reprodução simulada, ela se negou, no caso, a carregar o boneco que seria o símbolo da criança. Então, existem indagações, a investigação está em curso e nós vamos procurar responder tudo agora com deslinde do inquérito policial. Para quem está chegando agora, meio-dia e 26 minutos, meio-dia e 27 minutos, só um instantinho, tem muita gente ligando, chegando com a gente, quero agradecer a audiência, estamos conversando com o delegado Joébert Nunes, que é o responsável por toda a investigação do caso do menino Rafael e ele é chefe do DPI, o Departamento de Polícia do Interior. Então, nós estamos fazendo uma série de questionamentos, porque agora nós tivemos acesso aos depoimentos da Alexandra, que amanhã vai ser ouvida de novo, está aí, o SBT teve acesso ao depoimento integral e que trazem outros elementos e cada vez mais a convicção, né, das pessoas de que tem alguma coisa ainda mal explicada nessa história. Tanto o que aconteceu dentro da casa, quanto o que aconteceu depois, né? Tanto é que a criança... As dúvidas são várias. Foi naquele momento, como foi, como que chegou até a caixa. Enfim, tem uma série de questionamentos que a gente respeita a investigação da polícia, mas nos permite sim a poder trazer à tona, porque tem histórias que de fato é muito difícil a gente conseguir acreditar. O Lucas também tem uma pergunta para fazer, né, Lucas? Isso, André. Há pouco o advogado Jean Severo disse que a Alexandra
verificou a questão do pulso e também da respiração do menino. Minha pergunta para o delegado é justamente sobre isso. Se isso foi abordado na reprodução e se ela teria condições técnicas de fazer essa averiguação. Primeiramente, nós acreditamos fielmente que ela não tinha uma capacidade de auto-verificar a pulsação da criança ou mesmo saber se ela estava morta ou não naquele momento. Pois bem, nós indagamos também aos peritos, mas nós já temos o laudo pericial definitivo dizendo o quê? Que o que levou ao óbito da criança foi a asfixia mecânica, no caso, o estrangulamento. Então, esta hipótese de achar que a criança estava morta ou não, esses sinais que ela está apontando, que a levaram a concluir que a criança estava morta ou não, não procedem, até medicinalmente falando, isso está totalmente descartado. Bom, tanto é que a perícia mostra que a morte, me corrija se eu estiver errado, doutor, a morte da criança aconteceu pela asfixia, ou seja, a criança na cama com a boca roxa estava viva. Ela morreu depois, se foi arrastando, se foi de alguma outra maneira que ainda não está claro, mas não foi naquele momento, ou seja, ela já também errou aí no momento que ela deveria ter levado a criança para o hospital, quer dizer, isso é claro numa situação normal que levaria para o hospital. Sem sombra de dúvida, e nós já temos até desenhado na nossa investigação como isso se deu, mas nós, como Polícia Civil, para nos manifestarmos oficialmente, temos sim que aguardar o laudo pericial acerca da reconstituição, ou seja, a reprodução simulada dos fatos. Doutor, os laudos, existe uma margem de erro para laudos? Quer dizer, a polícia, ela sempre pode acreditar no resultado de um laudo? Como é que isso funciona dentro de uma investigação? Ótimo questionamento. Veja bem, o laudo pericial, ele é feito, então, por perito oficial do Instituto Geral de Perícias. Mas a autoridade policial, ela tem total discricionariedade para discordar do laudo, bem como o próprio juiz lá no âmbito do processo criminal. Nada óbvio, se fosse o caso, se assim entender a autoridade policial que está conduzindo a investigação, doutor Ercílio, com o auxílio do doutor Ebert e outros delegados, pedirem uma nova perícia, ou seja, indicarem peritos particulares fora do GP para fazer perícia, mas devido ao profícuo e excelente trabalho do nosso GP, isso está totalmente descartado. A própria defesa tem conhecimento e sabe que pode formular novos quesitos, pode até indicar os seus assistentes técnicos, mas isso é trabalho da defesa. A Polícia Civil está calcada nesses laudos e tem total confiabilidade nas suas conclusões. Meu colega Glauco perguntando aqui se a polícia não conseguir chegar até o motivo, né, o motivo de fato esclarecido, como é que se finaliza o inquérito num caso como esse? Quer dizer, a polícia não aceita, né, que um caso não seja esclarecido, né, doutor? Até porque, com todo respeito ao trabalho do doutor Jean Severo, muito respeito, mas não dá para a gente, e nem a polícia vai acreditar em algumas afirmações no depoimento que não tem cabimento, simplesmente. Sem sombra de dúvida, renovamos aqui nossos votos, né, de total respeito à defesa. Isso aí tem total apoio legal e constitucional. Nós simplesmente estamos nos manifestando contrariamente a essa tese. É só isso. Mas os advogados da própria Alexandra estão desempenhando o seu papel como deveria ser. Muito bem. O que nós pretendemos agora é concluir essa investigação e, claro, trazer a motivação. Como eu referi, está praticamente delineado no bojo da investigação o motivo que levou a mãe a matar o Rafael. Só que ainda, por incrível que pareça, é precoce nós nos manifestarmos oficialmente sobre o motivo. Mas certamente será tudo isso conteúdo do relatório final do inquérito. Agora, usando essa pergunta, um questionamento aí de um modo geral, usando o seu lado de professor, né? Pode-se encerrar um inquérito sem um motivo?
Como, André? Por favor? Pode-se encerrar uma investigação sem ter o motivo do crime principal? Veja bem, pode sim. Por que o motivo agora é interessante? Para, veja bem, reforçar a tese do homicídio doloso, só que o motivo também é importante porque, uma vez nós tendo a certeza da motivação, traz um homicídio qualificado, por exemplo, motivo fútil. E é uma nova qualificadora e isso, então, vai influenciar lá em eventual condenação na dosimetria, no cálculo da pena da ré. Mas, por enquanto, se eventualmente concluíssemos a nossa investigação sem motivo, não importaria muito para efeitos da responsabilidade penal da mãe Alexandra. Muito bem. Delegado Joebert, chefe do DPI, Departamento de Polícia do Interior, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui no SBT e pelo trabalho que vem sendo feito pela polícia, né? Claro que a polícia não vai simplesmente, a polícia vai atrás, até porque a polícia não vai permitir que se crie, né, uma história e, foi assim. Não, a polícia vai lá e vai confirmar se foi de fato aquilo ou não. Gente, olha só, daqui a pouquinho nós temos uma estreia hoje aqui, sexta-feira, que é o Partiu Cultura. Todos nós estamos vivendo um novo momento nas nossas vidas. Então a gente vai mostrar um trabalho feito pelo Vitor Clay, o cantor gaúcho Vitor Clay, em seguidinha, um trabalho, aliás, que ele está lançando agora em meio à pandemia. Então, daqui a pouco, né, junto com Jeremias, a gente vai ter esse nosso novo quadro Partiu Cultura. Está na hora da gente, em meio a todo esse momento diferente que a gente vive, buscar coisas para preencher, né, com coisas saudáveis também, coisas boas, diferentes à nossa mente. Nós vamos falar também em seguida, sabe o quê? Sobre os gafanhotos. A nuvem de 10 quilômetros de comprimento e 100 metros de altura, que está a cerca de 150 quilômetros da fronteira aqui do Brasil. Está, nesse momento, na região de Corrientes, ali no Uruguai. Esses animais, no momento, eles estão escondidos nas árvores, então eles não ficam permanentemente voando, eles estão escondidos e por isso, inclusive, o governo da Argentina pede que qualquer pessoa que enxergar, que comunique. Tem, inclusive, um aplicativo que os produtores e moradores da região estão atentos. E daqui a pouco a gente vai atualizar as informações a respeito por onde andam os gafanhotos. Afinal, com o frio, eles já estão indo embora, teve muito frio e chuva, aonde eles estão? Daqui a pouquinho a gente vai atualizar essas informações para vocês. Muito bem, agora 12h35, gente, passou muito rápido, é muita informação. 12h36, agora o governo federal divulgou o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial e também anunciou as datas de quem ainda não recebeu a primeira e a segunda parcela. A Luciane Coleman acompanhou uma entrevista coletiva hoje de manhã e são vários, né, calendários que estão sendo apresentados e que a Lu já sabe de todos, né, Lu? Boa tarde. Boa tarde, André. Pois é, né? São vários calendários, mas olha, fiquei estudando agora de manhã e vou tentar esclarecer bem para o pessoal de casa que está ansioso, né, pelo pagamento, então, do auxílio emergencial. E olha, o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele deu um dado bem interessante, viu? Aqui no Rio Grande do Sul já foram pagos 3 bilhões e 300 milhões de reais até agora via auxílio emergencial. Bom, André, terceira parcela, então. Os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo, inclusive na fase final, terminam agora na terça-feira. O que todo mundo quer saber, né, é quem está lá no primeiro lote, aquele pessoal que recebeu em abril, até 30 de abril, e já recebeu a primeira e a segunda parcela. Então, a partir de quando entra o dinheiro da terceira parcela? A partir de amanhã, sábado, tá? Então, é um dinheiro que vai ser creditado na poupança digital, ou seja, ele ainda não vai estar disponível para saque. Ele vai poder ser utilizado para compras virtuais, para pagamentos de boletos, né? Ou seja, as agências não vão abrir amanhã. É um dinheiro que vai começar a estar disponível na poupança digital da Caixa. Sábado, então, vai ser creditado o valor para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Pula segunda-feira, porque na segunda-feira a gente tem o pagamento do FGTS emergencial, ou seja, tem bastante dinheiro aí na área, André. E na terça-feira, então, para quem nasceu em março e abril, quarta-feira para os nascidos maio e junho e assim sucessivamente até 4 de julho. Aí o pessoal vai querer saber, tá aí o saque, a transferência.
Bom, aí mudou um pouquinho, André, porque os saques e as transferências só vão estar disponíveis a partir de 18 de julho para os nascidos em janeiro. E atenção, não vai ser como nos outros calendários, que daí é sábado, depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O saque e a transferência vão ser todos os sábados, tá? Vão ser aos sábados. Então, 18 de julho para quem nasceu em janeiro, 25 de julho para quem nasceu em fevereiro, e assim segue até 19 de setembro. Então, mudou um pouquinho e ampliou bastante esse calendário. E aí, André, tem muita gente, né, nos perguntando aí como é que, quando entra a segunda parcela de quem recebeu lá em maio, né, o governo diz o segundo lote, e também tem um pessoal que agora teve o cadastro aprovado, ou seja, que é o quarto lote, o pessoal que ainda não recebeu e vai receber a primeira parcela. Então, olha só a notícia, esses calendários que eu agora divulguei da terceira parcela, tanto para o crédito na poupança digital como para os saques, eles foram unificados. Tá? Então, amanhã recebe a terceira parcela agora, mas também vai receber o pessoal do segundo lote, recebe a segunda parcela, e quem ainda não recebeu, que teve o cadastro aprovado agora, recebe a primeira parcela do auxílio emergencial, no sábado. Tudo na poupança digital, só para compras virtuais e para pagamentos de boletos. E aí os saques aos sábados, lá a partir de 18 de julho. Diga, André. Uma outra informação. Confuso, né? É confuso. Vou para respirar um pouquinho. É importante chamar a atenção também, no dia 2 de julho, para quem não sabia que podia ou esqueceu, enfim, não importa a razão. Para quem ainda não solicitou nem a primeira parcela, tem até o dia 2 para fazer isso, dia 2 de julho. Né? Porque a partir já depois... Já está ali, né? Está batendo na porta aí o prazo. E depois dessa data, esta opção vai desaparecer do aplicativo. Então, para quem ainda não solicitou e que se enquadra nos requisitos, tem até o dia 2 para... Só tem que confirmar o dia 2, incluído o dia 2. Isso foi o que nos foi dito pelo superintendente. Então, ou seja, a partir do dia 3 não tem mais essa opção no aplicativo Caixa Tem, né, Lu? Só mais uma informação, acho que importante. Tem o pessoal também do terceiro lote, né? Isso. Que, na verdade, já está com um valor na poupança digital e aí começa a receber no dia 6 de julho, tá? Então, esse aí é um calendário à parte. Por isso que o governo ainda não divulgou o calendário do pagamento da segunda parcela para esse grupo do terceiro lote. E olha, e ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo realmente está estudando a prorrogação do auxílio emergencial com 3 parcelas adicionais, mas aí eles não devem ser de R$600, viu? Deve ser de 500, 400 e 300. Mas vamos com calma. Tem que esperar chegar na Câmara, porque a outra vez também era para ser menos e aí na Câmara conseguiram... Pois é. Mas ontem parece que o ministro Paulo Guedes sinalizou com essa possibilidade, né, de se dar uma estudada aí e que se possa ter esse valor aumentado. E eu tenho uma dica, André, para quem ficou um pouco confuso, né? A gente que está sempre cobrindo essa questão do auxílio emergencial, se tiver uma agência da Caixa pertinho de casa ou tiver acesso ao site da Caixa, aos aplicativos, tá tudo ali explicando direitinho. São vários calendários, mas assim, os atendentes, nos sites, estão todas as datas ali disponíveis para os beneficiários. Tá certo. Obrigado, Lu Coleman, pelas informações. Muito bem, agora, 12h e 41 minutos, vamos falar do caso daquele engenheiro morto por um brigadiano em Marau. O inquérito, a investigação da Polícia Civil concluiu que não houve crime, mas a família da vítima questiona uma série de pontos da investigação, entre eles o tiro disparado pelo brigadiano que matou o engenheiro. Nós tivemos acesso exclusivo ao documento da investigação. Na reportagem a gente conta. Gustavo usava essas roupas no dia em que foi morto por um policial militar em Marau. Os buracos na camiseta e na jaqueta mostram onde o disparo atingiu Gustavo. Meu filho foi executado, porque quem leva um tiro no ombro, lado esquerdo, e o tiro vai parar na cavidade abdominal, esse tiro não foi dado, a distância não foi dada de 2 metros nem 3 metros. Esse tiro foi dado de cima para baixo, de alguém que chegou em cima dele e atirou.
O laudo aponta que o engenheiro foi atingido por apenas um tiro, mas a família chama atenção para uma segunda perfuração nas roupas, na parte das costas. Conforme o inquérito, a perícia não confirmou que o buraco na parte de trás do vestuário era do disparo de arma de fogo. No depoimento, o policial disse que viu Gustavo correndo e disparou 3 vezes contra ele. Ele alegou que só ouviu os alertas de que o engenheiro era inocente quando a vítima já estava baleada. O policial militar também disse em depoimento que a confusão aconteceu quando viu que a porta esquerda da caminhonete se abriu e o motorista desembarcou. Mas esse vídeo, gravado por uma testemunha, mostra que as portas ficaram presas, impedindo a saída pelo lado do motorista. E também que os criminosos foram presos na frente do carro do engenheiro, lado oposto ao que o Gustavo foi atingido. Os bandidos foram pegos dentro do carro, né? Eram 2 bandidos. E até um tomou um tiro na cabeça, que foi o motorista, e o caroneiro não sofreu nenhum arranhão, porque eu acabei vendo ele no hospital, né? E quando os policiais pegaram eles para algemar e tal, eles estavam dentro do carro. O inquérito da Polícia Civil concluiu que o PM não cometeu crime. Já a investigação da Polícia Militar apontou que ele cometeu crime e pode até ser expulso da corporação. Muito bem, o colega Lucas Abate está com o diretor do DPI, o delegado Joebert Nunes, né, Lucas? Mais uma vez a gente agradece o delegado Joebert. Os acontecimentos no estado, o delegado Joebert, nos tem aproximado aí nos últimos tempos, mas é importante o senhor saber, né? A gente não quer influenciar em absolutamente, né, de maneira nenhuma no inquérito policial. Mas o que é importante, e eu acho que a Polícia Civil se coloca à disposição disso, é o fato, né, de se discutir para compreender, a família precisa compreender e a sociedade também precisa compreender. E por isso, mais uma vez, a gente agradece a disposição. O próprio delegado Norberto conversou com a gente no início da semana. Nós respeitamos a decisão, mas é claro que o questionamento ele é aberto e possível. Lucas. André, inclusive eu vou voltar a falar aqui com o delegado Joebert sobre esse caso para perguntar, delegado, a partir desses questionamentos que foram levantados pela própria família do Gustavo, de que ocorreu um tiro num outro sentido que não que aparece nos autos, e também a própria conclusão da Brigada Militar, que apontou que o policial cometeu algum tipo de crime, homicídio, não sabe ainda se culposo ou doloso. Existe alguma possibilidade da Polícia Civil reabrir esse inquérito, fazer uma nova investigação? Veja bem, primeiramente, a gente tem que sempre enaltecer o trabalho da imprensa, que tem como missão levar informação à sociedade. No caso, nós temos que lembrar que realmente é algo trágico e, infelizmente, estamos aí com um grande número de casos trágicos pelo interior do Estado, até a razão pela qual eu me manifesto em nome da Polícia Civil, hoje na qualidade de diretor do Departamento Interior. Mas, no caso de Marau, propriamente dito, o doutor Norberto, que é o delegado que fez toda a investigação da Polícia Civil, nós conversamos com o delegado Norberto e ele assegura que foi tudo apurado de uma forma técnica. E o que ele entendeu, afinal? Que o policial militar que proferiu os tiros fatal ou fatais, ele achava tratar-se do criminoso, invocando ali, então, o delegado em seu relatório, esta explicação jurídica, uma denominada legítima defesa putativa, que, quando configurada, exclui o dolo, a intenção. Então, nesse caso, não se trata de um homicídio doloso, podendo responder por homicídio culposo, se entendermos que o policial, nesse caso, agira com imprudência, por negligência ou por imperícia, o que foi também descartado, segundo o entendimento da autoridade policial. Agora, vejamos, esse é o entendimento da Polícia Civil. Esse inquérito já foi encaminhado à Justiça e passará ainda pelo crivo do Ministério Público. E, se for o caso, até do Poder Judiciário. Por isso que o entendimento da autoridade policial pode ser adiante modificado, pode sim. Agora, nós não podemos confundir a responsabilidade penal com eventual responsabilidade administrativa, que pode sim levar a uma demissão, por exemplo,
como sanção máxima administrativa, e também não podemos confundir com eventual responsabilidade civil do Estado, que é outra questão. Sim. Agora, realmente, é um caso que nos choca. Foi, sim, a morte de uma pessoa inocente, mas nós temos que seguir a técnica, seguir o que preconiza a legislação. E esse foi o entendimento do delegado de polícia, que está totalmente fundamentado, esboçado no seu relatório final, que, como eu disse, pode haver entendimento diverso, se for o caso, por parte do Ministério Público logo adiante. O que nesse caso, né, do delegado Joebert, o que chama a atenção é que sabemos que um policial pode errar em meio àquela tensão toda, mas nesse caso específico é que estava de dia, né? O rapaz estava uniformizado, o engenheiro, ele estava com amigos gritando que ele era inocente, quer dizer, houve uma série de elementos diferentes de uma situação em meio a um assalto ou à noite com chuva, quer dizer, isso é que chama muito a atenção. O rapaz ali, o engenheiro, correu para se defender e, no fim, foi ali confundido com os criminosos, né? Esse ponto que ele é muito questionado por toda a população. Bom, eu agradeço. O senhor quer fazer alguma colocação para a gente poder encerrar? Não, só rapidamente, mais uma vez agradecendo o espaço, cumprimentando aí pelo profícuo trabalho que vocês fazem no meio da imprensa e dizer que é realmente um fato lamentável, mas que ainda assim a Polícia Civil está à disposição para eventual esclarecimento e pode, até complementando a pergunta inicial, esse inquérito retornar para a Polícia Civil para novas diligências que, se assim for, serão feitas no prazo legal. Muito bem. Delegado, diretor do DPI, Departamento de Polícia do Interior, Joebert Nunes. Professor Joebert, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui com a gente. Obrigado, boa tarde. Meio-dia e 49 minutos agora, olha só. Primeiro chuva, depois frio. Uma perguntinha. Deixa eu perguntar para o Glauco Paza. Cadê o Glauco Paza? Ô, Glauco, será que essa combinação aí fez os gafanhotos darem no pé aqui da fronteira, perto da fronteira aqui do Rio Grande? Parece que atrapalhou o plano de voo deles, viu, foi? André? Deu uma congelada nas asinhas, viu? É que é muito frio realmente, uma massa de ar frio sobre a Argentina, né? A temperatura baixou muito e isso prejudicou o deslocamento dessa grande nuvem de gafanhotos, que pode chegar a 10 quilômetros. Essa é a informação que vem das autoridades sanitárias que estão fazendo o monitoramento lá na Argentina. Isso significa que elas não se aproximaram tanto da fronteira com o Brasil. A previsão é de que continue a chuva e o frio e isso possa aí, quem sabe, deixar essa nuvem em solo argentino. A primeira previsão é de que poderia ir para o Uruguai e não para o Brasil, mas é claro que o monitoramento continua. Só para dar uma ideia do frio, em Torres, por exemplo, no litoral norte, a temperatura caiu de 33 para 5 graus. E isso está sendo de uma forma geral aqui na região sul. É a menor temperatura desta época do ano, registrada já há muito tempo aí. Neste ano é mais baixa em Torres e isso está acontecendo aqui em toda a região sul. Por isso, a expectativa é que, com essa combinação, a nuvem permaneça por lá. Tem aquela foto, tem uma foto que mostra o trajeto, né, dos gafanhotos, porque eles vieram mais lá do norte, vieram do Paraguai e aí chegaram até a região de Corrientes, ali na Argentina, que é onde eles estão parados. Eles fizeram assim, mais ou menos em linha reta. E por lá eles estão, né, Glauco? Claro que se alguém quiser lá enxergar os gafanhotos, não é assim, chega e encontra. Não, eles estão agora escondidos na mata. Eles estão, né, já estão de barriga cheia. Isso é uma verdade, porque eles provocaram estragos. Não, sendo bem didático, eles estão de barriga cheia. Eles provocaram estragos aí de monte em várias regiões, fazendas por onde eles passaram. O que nós temos aqui no momento no Rio Grande do Sul, se por acaso eles chegassem, nós temos no momento a cultura, período de entre-safra, nós não temos o prejuízo, talvez muitas não lavouras, fosse, né? Não seria tão grande, mas sempre é. Para o humano, eles não fazem mal, eles só fazem mal para os olhos, porque tem muita gente que tem pavor, né, de um só, imagina então de uma nuvem desse tamanho. Então, isso é importante a gente deixar bem claro. E agora aguardar os próximos dias, porque eles vão em busca do calor. E se nós tivéssemos mais um período de calor como nós vínhamos tendo, aí o risco seria maior ainda.
mas os agricultores, e não só agricultores, Glauco, toda a população que vive ao redor ali está em alerta. Inclusive, essa NASA, que faz toda a coordenação agrícola da Argentina, tem um aplicativo que é para o pessoal imediatamente comunicar. Quando enxergarem os gafanhotos, vai lá e comunica, porque o monitoramento, ele... Tem um pessoal de prontidão, né? Inclusive no Brasil, né? De prontidão, exatamente. Se precisar ali colocar algum pesticida, alguma coisa, mas é em caso de emergência. Ó, tá aí o mapa. Deixa eu mostrar o mapa aqui na tela. Olha só, eles começaram a vir lá do norte, ó. Esse é eles em vermelho. E agora vejam onde eles estão aqui, ó. Nesse ponto, que em linha reta praticamente ali com a região de Uruguaiana, né? Então, essa distância é de cerca de 150 quilômetros. Lembrando que estes bichinhos aí, eles voam por dia, Glauco, 150 quilômetros. É então, uma quer autonomia, dizer, hein? eles só precisariam de 24 horas para chegarem até a região daqui de Uruguaiana. Mas vamos aguardar e dizer para eles que não está um bom momento de ir para o Rio Grande do Sul, que vão para outros lados. Show, bicho. Show daqui. Valeu, abraço. Olha só, 12h e 54 minutos. Uma pesquisa recente da Universidade Federal de Santa Maria mostra que a saúde mental, né? Mostra que a saúde mental de 65% dos entrevistados piorou durante a pandemia. 3.600 pessoas foram ouvidas. Pensando nisto, o SBT Rio Grande estreia hoje um novo quadro, onde a cultura é a grande válvula de escape. Então, partiu cultura? Fala, gente! A partir de agora, toda sexta-feira, a gente vai prestigiar quem nos faz companhia durante o isolamento. Afinal, uma dose de cultura diária é sempre um alento para a nossa saúde mental, não é mesmo? E a gente não poderia deixar de estrear com ele, Vitor Clay. Fala, Vitor! Boa tarde, meu velho. Como é que tá? E aí, meu irmão, tudo bem? Que massa tá falando com vocês. Obrigado pelo carinho e por esse certo elogio, né? Pra dar um conforto aí pra galera no meio de tanta coisa doida que tá acontecendo, né, velho? Coisa boa te ter aqui, cara, porque a proposta é justamente essa, a gente botar um pouquinho mais de uma vibe legal, dar uma descontraída nesse momento. E eu já começo te perguntando sobre isso, Vitor. Como é que tu tá vivendo esse momento? Onde é que tu tá agora e o que tu tá fazendo nesse momento? Eu vi que tu postou nas redes sociais que tá com saudade de fazer show. Onde é que tu tá e como é que tu tá nesse momento? Cara, agora eu tô em São Paulo, a gente veio de carro pra cá, eu e minha família, meu pai e minha mãe, na verdade, meu irmão já tava aqui. E a gente tava em Balneário antes, né, na casa dos meus pais. Sei que é um momento, com certeza muito, muito triste, muito sombrio para todo mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar, como tu falou ali da saúde mental, que eu acho super importante, a gente tem que buscar fazer coisas que talvez a gente não tinha tempo para fazer, né, cara? Agora, assim, ó, como é que é lançar um disco, lançar músicas novas em meio a uma pandemia, numa quarentena? Nós nunca imaginava que isso ia acontecer. E ao mesmo tempo, cara, eu sinto que é um pontinho de paz em meio a tanta loucura, sabe? Eu tô com muita saudade de estar no palco, queria estar vendo as músicas novas já no show e é louco ficar sem uma coisa que a gente vivia tanto, né? O nome acabou vindo muito a calhar, né, cara? Porque é justamente nesse momento que as pessoas estão em uma bolha diferente que é a casa, né? Acho que a galera muito usa essa expressão, né? E minha mãe e meu irmão me falavam muito isso pra mim. O Vitor vive na bolha, ele só fica gravando no quarto dele, ele não sai dali, é dia, noite, semana, mês, que fica ali parado gravando, né? Quero te agradecer muito por esse papo, por nos receber, por falar, por botar essa vibração boa pra fora. Só que eu não posso deixar de te pedir pra tocar o sol. Ainda mais nesse momento que tá tudo meio cinza, meio nublado, assim, uma agonia, uma incerteza, uma ansiedade. Então, toca o sol também para botar um pouco de melanina aí, nem que seja nesse sentido figurado na nossa vida. Exato, tem que ser através da canção. Eu vou até pedir desculpa, assim, às vezes que o cara não tá tão animado, mas eu acho que a situação que o mundo passa, né, cara, é difícil o cara tá animadão como se fosse dias normais, né, tipo, claro. Feliz, todo mundo sorrindo e tal, mas é bem como tu falou, cara, a gente tem que achar a nossa solução para fazer esses dias ficarem na memória, né, velho? Seja no sofrimento ou na alegria, né, meu? Mas que a gente tenha que... vamos né, mentalizar e pensar pra frente que isso vai passar, né, cara? E vou fazer o sol aqui pra dar um tom de alegria aí no dia das pessoas. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui.
sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi vai, vai. E na nossa página no Facebook tem a entrevista completa, outras informações dos trabalhos do Vitor Clay, mais um orgulho aqui do Rio Grande, Glauco Pazza. Que legal, né? E agora finalmente dá para dizer sextou. Com sol e tudo. Tem sol, né? Tem sol. Tem sol. Pelo menos até semana que vem. Sem gafanhoto, com sol, com frio, né? Porque é inverno, mas sextou. É isso aí. E lembrando então que na nossa página no Facebook ali tem todas as informações e a entrevista completa. E é legal a gente toda sexta-feira abrir esse espaço aqui, porque o quanto que é importante para as pessoas, né, terem, né, diversão, entretenimento, principalmente nesse momento mais difícil que a gente vive, que é um desafio para todos nós, né, Glauco? A gente vive, todas as pessoas vivem, né, o seu momento de se adaptar num ambiente que vai passar, pode demorar um pouquinho, mas a gente vai em breve voltar ao normal com a nossa realidade de sempre. Mas vai ter esse período que a gente vai ter que ficar um pouco mais recolhido. Vai melhorar, uma hora ou outra vai ter que melhorar e dá para levantar o astral, né, André? É isso aí, só ouvir essa música aí. E aqui nos bastidores eu vi tu dançando e cantando, inclusive. Poxa. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. 19h20, segunda edição com Marcelo Chebali. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo.